Imagina se o vilão da história fosse a Terra, ou o mar, ou quem sabe, uma galáxia inteira. Ok, vamos falar um pouco de horror cósmico? Esse é um subgênero literário do terror e, como falei no vídeo passado da melhor abordagem desse gênero na minha opinião, relembrei um pouco de Lovecraft e também da dificuldade que é você desenhar uma obra que não tem foco em personagens, mas em toda uma ambientação que ele vive, que você pode ter diversos clímax, mas que ao mesmo tempo nos deixa um vácuo de quem seria o vilão. E lógico, sem a presença do vilão você não teria heróis também. E você que gosta de jogos e animes, deve saber melhor que ninguém como o vilão é importante. Imagina um Death Note sem o Kira, o Harry sem o Voldemort, o Batman sem o Coringa ou o Goku sem o Freeza. Nessas histórias, se retirassem os vilões, simplesmente não haveria mais os problemas. É lógico que imaginamos que as pessoas nessas cidades enfrentam suas próprias dificuldades, seus próprios dilemas na vida, mas esses dilemas são apagados. O importante mesmo é aquilo que provoca uma mudança em toda a sociedade, e isso depende na maioria dessas obras de uma luta, mocinho ou vilão. Quem vencer define o destino de todo o universo. É por isso que se geralmente o vilão morre, outro tem que tomar o seu lugar, senão a obra acaba. E sim, meus amigos, é por essa razão que o Batman nunca mata o Coringa, nunca foi nobreza e nem nada do tipo. Simplesmente porque é difícil demais você criar um outro vilão tão icônico quanto esse cara. Mas e quando o vilão é o universo? O tempo, algo que você não pode ver, sentir, tocar, mas que com certeza está lá. Podemos ver suas ações pelo que acontece com as pessoas e com as cidades ao nosso redor. E para piorar, somos humanos normais, sem nenhum poder e sem um mapa que nos ajude a solucionar o problema. Enquanto em Outlast, por exemplo, estamos tentando a todo momento sair daquela enrascada que nós mesmos arrumamos pra gente, ou que o Mario ele quer salvar uma princesa. Nesse tipo de história, a única coisa que podemos fazer é escolher um lado e correr torcendo para não ser a próxima vítima. Tudo que acontece ali é como se fossem eventos naturais ou não naturais. Fica sempre ali essa dúvida pra gente que observa e pros personagens na história. O peso fica todo por conta do universo. Você geralmente não tem muito apego pelos personagens porque o principal motivo de você ficar na história é os acontecimentos nesse universo, que tem um grande valor psicológico, sua curiosidade. E por essa razão, obras como essas não têm tanto foco no estilo dos personagens, porque eles são pessoas normais como qualquer outra. A única diferença é que eles vão sobreviver um pouco mais de tempo para que a gente possa ver o máximo possível desse mundo louco. O desenho e tudo ali tem que corroborar para toda uma ambientação. Então, talvez esse estilo até os personagens não serem tão icônicos seja uma coisa positiva. E por isso que desenhar se torna um desafio. Basta ler Dagon e outras histórias de Lovecraft para entender que representar essas coisas por imagem é realmente trabalhoso. Pois eles têm formato indefinido muitas vezes. Como você vai repensar, representar algo que não sabe a cor, o cheiro, com o que se parece? Onde muitas vezes você vai ter só os personagens na história como parâmetro para os acontecimentos. Por essa causa que o Uzumaki tem essa loucura muito acentuada em cima de redemoinhos e espirais. Isso é bem evidente nas pessoas, em toda a história, isso fica muito marcado. Isso é doideira, né? É como se você estivesse vendo a história pelo avesso ou pela metade. É como se você estivesse fazendo parte, como se apenas a sua cidade ainda não tivesse sido invadida por essa criatura, essa coisa, sei lá. Você acaba não sentindo falta de um vilão e nem de um protagonista de impacto. Kirie e Soichi, por exemplo, não tem nada de especial. São apenas pessoas normais e por essa causa você não se importa tanto com eles. O importante é o acontecimento, o importante é aquilo que está rolando. Lógico que você vai torcer para eles conseguirem escapar, para, quem sabe, eventualmente aí descobrir os acontecimentos, né? Descobrir por que rolou aquilo. Mas o que impacta mesmo é a construção desses eventos acerca dos personagens. É um desprendimento total daqueles personagens, das pessoas em si, para focar em todo o entorno que ele vive, como uma história sem protagonista, onde tudo ali trabalha para a sua própria extinção. Assustador, né? Acostumamos bastante com inimigos como Jason, Chuck, que esquecemos como enfrentar o mundo. É um verdadeiro pesadelo. Por sorte, é um estilo extremamente difícil de desenhar, escrever, criar qualquer coisa, pois se criar um personagem carismático já é complexo, imagina todo um ambiente, uma cidade inteira. Com certeza não é qualquer um que faz. Bem, Hunters, obrigado pela presença, vou ficando por aqui, não esqueçam de curtir e te vejo nos próximos vídeos.